Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como normalizar trabalhos acadêmicos. Normalmente as regras da ABNT, elas são as grandes vilãs dos trabalhos acadêmicos. Culturalmente, nós não aprendemos a utilizar essas normas na educação básica. Elas costumam ser apresentadas para nós, infelizmente, só quando a gente entra na faculdade. Aí, muitas vezes, a gente tem mais preocupação em como utilizar a norma do que com o próprio trabalho, né? E a ABNT ela vem para poder nos ajudar a utilizar a informação de maneira consciente, de maneira responsável e de maneira ética. Ética em que sentido? Culturalmente também nós estamos acostumados na educação, acostumados na educação básica a fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar igual está no livro ou copiar igual está da internet. Então a ABNT ela vai trazer para vocês algumas regrinhas em relação a citações, algumas regrinhas em relação a vocês referenciarem as fontes de pesquisa e algumas regrinhas sobre a apresentação do trabalho, forma de apresentação do trabalho. Então, por que normalizar? E o que significa, né, normalização? O que significa normalizar? Normalizar, pessoal, é o mesmo que submeter algo à norma, a regras, o que é diferente de normatizar. Quando você normatiza algo, você está criando regras para algo. E quando você normaliza, você está submetendo algo que você fez a regras. Então, é isso que nós fazemos quando nós utilizamos as regrinhas da ABNT para os nossos trabalhos. As normas, elas não são gratuitas. Elas custam, em média, cada norma em torno de R$50. Hoje em dia, vocês conseguem algumas pela internet, porém, vocês não conseguem saber se essas normas estão ainda em vigor, se elas foram atualizadas. Por isso que é importante que vocês procurem o bibliotecário da faculdade para poder ajudar vocês quanto a isso. Depois desse tutorial, eu vou disponibilizar lá no Moodle, na biblioteca virtual, as normas mais utilizadas. Aqui na faculdade e nos cursos também técnicos do SENAC, a gente utiliza a norma de apresentação dos trabalhos acadêmicos, que é bem voltada para a monografia, né? Para trabalho de conclusão de curso, mas também para os trabalhos escolares mesmos, do dia a dia. E também utilizamos a norma de artigo científico. A faculdade e a pós-graduação, ela utiliza a norma de artigo científico como referência. E uma curiosidade, que muita gente acredita que utilizar as normas da ABNT é algo obrigatório legalmente. Porém, utilizar as normas não é algo obrigatório. Só que quando a gente fala de meio acadêmico, de trabalho científico, e o seu professor, o seu orientador, ele pede para que você utilize as normas, então você deve encarar isso como uma lei. Não é obrigatório em âmbito de lei federal. Isso é uma coisa bem que muita gente pode perguntar, né? Ah, mas isso é básico. Claro que não é uma lei. Só que muita gente acha que é lei utilizar as normas da ABNT, mas não é uma lei utilizar as normas. Elas não são obrigatórias, elas são uma recomendação. Só que se o seu orientador, o seu professor, se a instituição que você estuda tem um manual onde fala que você tem que usar as normas, então isso é para você uma lei. É uma condição, é um pré-requisito para a apresentação, para a apresentação de seus trabalhos. E por que nós normalizamos? Por que o seu professor pede para você utilizar regras de padronização dos seus trabalhos? Nós normalizamos para poder organizar e padronizar a informação, a forma de apresentação da informação. Nós também normalizamos para garantir a qualidade, dando maior credibilidade ao seu trabalho dentro da comunidade científica. São seus professores, seus orientadores, os alunos da faculdade que possivelmente vão querer consultar o seu trabalho futuramente.
E também a normalização ela facilita o intercâmbio de informação entre o pesquisador e a comunidade científica. Isso aqui é quando você faz um trabalho que você tem interesse de publicar esse trabalho. Então, o mundo todo utiliza essas regras. E você, colocando o seu trabalho num padrão internacional, vai ficar muito fácil, muito mais fácil para você quando você quiser dar visibilidade à sua pesquisa, ao seu trabalho científico. Nós vamos começar com a estrutura do trabalho acadêmico, que essa norma da ABNT, ela apresenta algumas regrinhas de apresentação quanto à estrutura do seu trabalho. É a ABNT 14724 de 2011 para monografias e a ABNT 6022 de 2018 para artigo científico. Quanto à estrutura do trabalho acadêmico. Como eu já falei para vocês, o que deverá ser seguido é o manual da instituição, se houver, e a solicitação do professor, independente da norma. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, por o aluno ter essa questão de que usar a ABNT é obrigatório, às vezes você, aluno, vai lá e, por exemplo, coloca a capa do seu trabalho no tamanho da fonte 16. Mas aí, lá na norma, isso é uma suposição, né, uma situação hipotética, lá na norma está dizendo que você tem que usar a fonte 12. E o seu professor, lá no manual que ele fez ou nas regrinhas que ele deu de formatação para você, ele coloca que ele quer que você utilize na capa a fonte 14. Quem que você tem que seguir? Com certeza você vai seguir o que o seu professor está pedindo, porque você precisa da aprovação dele, né? Então a norma ela te recomenda o tamanho ideal. Você sugere pelo seu costume e o professor ele manda. Então, se o professor falou, se no manualzinho que ele deu, ele faz questão que você utilize a fonte número 14 para o seu trabalho, é essa fonte que você vai ter que usar no seu trabalho. Então, aqui eu vou apresentar um modelo, a estrutura do trabalho acadêmico, quando você vai fazer um TCC, vai fazer um trabalho escolar de rotina, né? Então, assim, a norma 14.724, ela apresenta como parte externa, obrigatório aqui, eu vou dar ênfase apenas para os elementos obrigatórios do trabalho de vocês, do trabalho, é isso, né? Do trabalho de cada um e a pontuar para vocês apenas os elementos obrigatórios. Então, para monografias, para trabalho, para TCC, para trabalho escolar, a capa é um elemento obrigatório. Dentro da parte interna do trabalho, os elementos pré-textuais significam aqueles que vêm antes do seu trabalho propriamente dito, né? Então, assim, nós temos a folha de rosto, que ela é obrigatória. Por que que eu não circulei ela aqui em vermelho? Porque aqui eu estou focando em trabalho escolar, eu não estou focando em TCC. Se você estiver fazendo o TCC, uma monografia, como trabalho de conclusão de curso, você vai seguir exatamente essa ordem de estrutura do trabalho. Então, você vai falar aqui da folha de rosto, da folha de aprovação, do resumo em português, desses demais elementos obrigatórios que eu não sublinhei aqui em vermelho. E por que eu não estou dando ênfase? Porque a faculdade, SENAC, os alunos da graduação, eles não fazem monografia como trabalho final de curso. Já os da pós fazem artigo científico. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês, conforme eu já falei dando maior ênfase, são esses elementos. Então, aqui, vamos focar na capa, no sumário, e nos elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, e nos pós-textuais, apenas nas referências. Então, esse vai ser o foco para quem estiver fazendo um trabalho escolar, que não seja artigo científico. Para o artigo científico, que é o que é solicitado para os alunos da pós-graduação, como no TCC, como trabalho final, existem alguns elementos pré-textuais que são o título no idioma do documento, que é obrigatório, a autoria
o resumo do idioma, o resumo no idioma do documento. O resumo em outra língua é algo opcional, de acordo com a atualização da norma de 2018. Antigamente ele era obrigatório. Então, isso são os elementos pré-textuais. Se vocês observarem no artigo, não tem parte externa. A gente já pula para os elementos pré-textuais. Nos elementos textuais, a introdução, desenvolvimento e considerações finais. E nos elementos pós-textuais, apenas as referências. Para o artigo científico, normalmente o professor, o coordenador da pós, ele disponibiliza um manual para vocês. Então, eu já falei, mas vou frisar novamente, o que vocês precisam seguir é o manual da faculdade. A norma, ela dá recomendações, mas se no manual da faculdade fala diferente, vocês devem seguir o manual da faculdade. Quanto à parte externa do trabalho, da monografia, né? Esse aqui é o modelo recomendado pela norma. Alguns de vocês vão até se surpreender porque ele não tem a logo, que normalmente a gente coloca, né? A logo da instituição. Mas se você for seguir puramente a norma 14724, você só precisa incluir o nome da instituição, sendo que a sigla ela vem depois do nome por extenso, se for a primeira vez que você está citando um trabalho, os nomes dos autores, o título e subtítulo se houver, local e ano. O nome da instituição também é opcional. É um elemento opcional. Qual é o modelo que nós recomendamos? O modelo que nós recomendamos é uma junção do que a norma pede e uma junção do que nós achamos ideal ter. Então, a logomarca da instituição é legal vocês incluírem. O nome da instituição, a unidade acadêmica, que aqui no caso eu coloquei voltado para o CEP, porque a graduação não tem monografia, não tem trabalho nessa linha, né, de conclusão de curso dessa maneira, apenas o artigo, mas também isso aqui também serve para os trabalhos que os professores passarem. E o curso, o nome dos autores, título, subtítulo, local e ano. Sendo que o que a norma recomenda é a fonte no tamanho duplo para tudo, capa, folha de rosto, se tiver, e todo o trabalho. E cor preta, essa é a recomendação da norma. Se no seu manual, volto a dizer, se no manual e na regra que o professor estabeleceu for diferente, siga o que o seu professor falou. E quanto ao sumário, pessoal, que é um elemento obrigatório para monografias. O sumário ele faz parte da parte interna do trabalho e é um elemento pré-textual. Então, quanto ao sumário, a primeira grande coisa que vocês precisam observar é que sumário é diferente de índice. Sumário é o que vem, como a gente acabou de falar, é um elemento pré-textual, onde vão vir enumerados por tópicos os assuntos do seu trabalho. Índice, o índice ele vem no final do seu trabalho, ele não é um elemento obrigatório do seu trabalho, e ele é para você fazer remissiva de palavra, como se a ideia de um dicionário. Índice por ordem alfabética. Então, o sumário é diferente de índice. E vocês precisam observar, apenas os elementos textuais do trabalho de vocês são numerados. Vocês não enumeram os elementos pré, que, por exemplo, é sumário, agradecimento, se tiver, no caso do TCC, capa, né? Vocês não precisam numerar esses itens. E nos pós-textuais da mesma maneira. As referências, se vocês observarem aqui, é um elemento pós-textual, ela não está numerada. Então, vocês vão numerar apenas os elementos textuais do trabalho. Vão diferenciar as seções e subseções com recursos tipográficos, que é negrito, sublinhado. Vocês não vão colocar isso aqui colorido. Vocês vão utilizar apenas as opções de negrito, itálico e sublinhado. Para diferenciar uma seção, uma subseção, um subitem, enfim. A recomendação é que o seu sumário ele seja alinhado à esquerda, conforme a seção mais extensa do seu sumário, o título de seção mais extenso.
E outra coisa que vocês também precisam observar é que apêndice é diferente de anexo. O apêndice é algo que você, enquanto pesquisador, produziu. E o anexo é algo que você tirou de algum lugar e incluiu no seu trabalho, para poder fundamentar, para poder validar aquilo que você está falando dentro do seu trabalho. E conforme todo o trabalho, a fonte é tamanho 12, cor preta. Os elementos pré-textuais, eles não são numerados, mas eles são contados. Então, você vai numerar, você vai contar esses elementos e vai numerar a partir da introdução do seu trabalho. O número vai aparecer na página só a partir da introdução. E quanto à numeração progressiva das seções, que é a norma ABNT 602412. Desculpa aí essa setinha voando, mas foi um erro aí de formatação da apresentação. Então vamos lá. De acordo com a norma, a gente deve ir no nosso trabalho só até a seção quinária. Aqui, então você começa na seção primária, item 1, item 2, item 3, secundária, ponto 1, terciária, ponto 1, ponto 1, quaternária e assim sucessivamente. Toda sessão primária, ela vai iniciar em uma nova página. Então, se você está fazendo o trabalho, a seção 1, introdução, vai finalizar ali sua introdução. Na próxima página é que você vai colocar a seção 2. Você não vai colocar uma abaixo da outra, se você não ocupar a página toda na introdução. Então, cada sessão primária ela inicia em uma nova página. E conforme eu já falei, você deve limitar a numeração do seu trabalho até a seção quinária. Elementos pré- e pós-textuais, conforme a gente já conversou, eles não são numerados. Esses itens que não são numerados, igual referência, sumário, eles deverão ser centralizados no trabalho e digitados com o mesmo destaque tipográfico que você está utilizando nas seções primárias. Então, se aqui na seção 1 você colocou lá caixa alta e negrita, o seu sumário, as suas referências vão ter que vir centralizadas no seu trabalho em caixa alta e negrito. Então, é a mesma tipografia. E conforme eu já falei, todas as seções elas devem ser alinhadas à esquerda. Então, não coloque a introdução centralizada. A introdução tem que ser alinhada à esquerda, assim como todas as outras seções do seu trabalho. E como sempre, fonte 12, cor preta. Ainda falando da numeração progressiva, falando aqui da numeração progressiva, que ainda é na norma 6024 de 2012, quando vocês forem digitar lá os itens e subitens do trabalho, as seções e subseções, entre o número e o título, deve haver apenas um espaço em branco. Então, aqui vocês não vão colocar dois pontos espaço referencial teórico. Vocês vão colocar o número 2, espaço referencial teórico. Então, não existe ponto depois da numeração da seção. Nós temos também as alíneas, a linha e subalínea. Você normalmente coloca aqui a seção, a subseção, a linha, que pela norma você deve utilizar as letras do alfabeto. Se acabar a letra, você começa a repetir A.A, B.B e a subalínea. A subalínea, a recomendação é que você utilize o travessão. Você não deve utilizar marcadores para enumerar tópicos e listas dentro do seu trabalho acadêmico. Se você vai colocar uma subalínea, você vai utilizar sempre o travessão. Marcadores, o ideal é que vocês não utilizem no trabalho. E falando ainda da numeração progressiva, vocês precisam observar que a seção ela deve ser separada do texto por um espaço em branco, de 1,5 entre linhas. Todo o trabalho de vocês deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre linhas. Então, a seção ela deve ser separada do texto por um espaço em branco. E no final também do texto, você vai separar novamente por um espaço em branco para subseções ou para outra seção. Espaço de 1,5, conforme eu falei. E todas as seções, pessoal, devem conter um texto relacionado a elas. Jamais vocês devem colocar, igual está aqui, ó,
nesse slide anterior. O nome da seção sem nenhum texto. Vocês têm, é obrigatório, é ideal, na verdade, que vocês sempre contextualizem as seções e subseções do trabalho de vocês. A numeração de página ela deve vir sempre no canto superior direito da página, fonte 12, cor preta. Agora nós vamos falar um pouquinho do artigo científico, que é voltado aí para o pessoal da pós-graduação. Aqui, nesse modelo, eu fiz uma junção do que o manual da faculdade apresenta e da regra. Só que aqui dando ênfase, como eu já falei, ao que o manual pede do aluno. Então, primeira coisa, a capa, o artigo científico, ele não tem capa, ele já começa ali com resumo, como capa, né? Digamos assim, como primeira página do trabalho. Pelo manual, vocês devem colocar o título centralizado, em caixa alta em negrito, o nome dos autores, podem utilizar a notinha de rodapé para colocar o currículo de cada autor, o resumo em inglês e as palavras-chave. O espaçamento entre linhas para resumo e abstract, ele é de 1. Se fosse pela norma, seria simples, mas o manual pede o espaçamento entre linhas de 1. E separando sempre com espaço em branco. O número da folha deve vir sempre no canto superior direito e os elementos textuais, que são introdução, desenvolvimento e considerações finais, eles iniciam sempre em outra página. Então, a primeira página do artigo vai vir só o título do artigo, nome dos autores e o resumo, em português e inglês. A introdução e as demais seções vão vir em páginas distintas. E o tamanho do artigo, de acordo com o manual da faculdade, é de 10 a 15 folhas. Páginas, a terminologia página, vocês só utilizam para quando o trabalho tem mais de 50 folhas. A partir de 50 folhas, vocês vão nomear como páginas. E para o artigo, de acordo com o manual da faculdade, é fonte Arial, tamanho 12, cor preta. Os elementos textuais, de acordo com a norma 14724 e 6022 de 2018, são introdução, onde vocês vão apresentar os objetivos e justificativas, o desenvolvimento do trabalho, que detalha a pesquisa realizada, e a conclusão, onde vocês vão apresentar as considerações finais. Existe uma diferença entre conclusão e considerações finais. Normalmente, na monografia, vocês utilizam o termo conclusão. Já no artigo científico, vocês utilizam o termo considerações finais. Considerações finais significa que é um trabalho que ele pode evoluir. Ele não é um trabalho, digamos assim, final. Como tudo na nossa vida, tudo pode mudar. Então, a conclusão dá a ideia de que aquele assunto terminou. E o termo considerações finais dá a ideia de evolução, de que esse assunto ele ainda pode evoluir, de que ele pode ser acrescentadas novas pesquisas a eles. Por isso que no artigo científico vocês utilizam o termo considerações finais. Como regra geral, o formato é sempre no papel A4. O tipo de fonte a norma não especifica, mas as mais utilizadas são o Arial no manual da pós e de maneira abrangente, Arial e Times New Roman. São as fontes mais utilizadas, mas não existe regra na ABNT para o tipo de fonte. Quanto ao tamanho, pela ABNT, é o tamanho 12 para todo o texto, incluindo a capa, com exceção apenas para a citação de mais de 3 linhas, notas de rodapé, a paginação, as legendas de ilustração, fontes das ilustrações e tabelas. Para essas exceções, o tamanho da fonte é tamanho 10. E quanto ao espaçamento entre linhas? Pela norma, o espaçamento é de 1,5 entre linhas para todo o texto, incluindo a capa, com exceção das citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legenda, fontes das ilustrações e tabelas e as referências, que são digitados com espaço simples. Quanto à margem do trabalho, isso aqui é uma coisa que vocês precisam fazer antes de começar a escrever o trabalho. Então, vocês vão lá em margem, no Word, e vão definir
que margem superior e margem esquerda é 3 centímetros e margem direita e margem inferior 2 centímetros. Aí aqui vocês têm para o anverso e para o verso da página, se vocês forem fazer impressão frente e verso. Quanto à disposição do elemento gráfico, que é a inclusão de figuras no trabalho de vocês. Vocês vão sempre, o ideal, né? A norma ela não define se o elemento gráfico ele tem que ser apresentado centralizado à direita ou à esquerda, mas a gente recomenda que ele seja sempre centralizado. Incluir uma figura, vocês vão colocar a legenda, lembrando que é em fonte 10, espaçamento simples, a legenda da figura, vão seguindo, claro, vocês vão colocar o número da figura, para assim o nome da legenda. Entre a figura e o texto, o espaçamento de um e-mail, que é o que está padrão para todo o texto do seu trabalho. Vão indicar a fonte, se foi uma ilustração que vocês mesmos, uma figura que vocês mesmos fizeram, vocês vão colocar que a fonte é autoria, é própria autoria, alguma coisa nesse sentido. E se não foi vocês vão referenciar de onde essa imagem foi retirada no trabalho de vocês. E o título é sempre na parte inferior, também tamanho 10, espaçamento simples. Essas foram as dicas, pessoal, relacionadas exclusivamente à estrutura do trabalho acadêmico de vocês. Nos próximos tutoriais eu vou apresentar as normas específicas, que é relacionada à referência bibliográfica e à citação dentro do trabalho. Qualquer dúvida ou sugestão para o professor, basta acessar a sala dos professores em biblioteca virtual e para o aluno acessa pelo Moodle, biblioteca virtual, fórum de dúvidas. E para os demais, basta enviar um e-mail para biblioteca@df.senac.br com as suas principais dúvidas sobre a estrutura do trabalho.